O caminho para morar com Deus. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu fiquei com vontade de gravar um vídeo para vocês. E aí vim aqui para a Bíblia, comecei a ler algumas coisas, até me deparar com o Salmo de número 15. E gostaria de fazer uma reflexão sobre esse texto com vocês, tudo bem? O que eu pretendo fazer aqui não é exegese, tudo bem? O que eu pretendo fazer é simplesmente refletir livremente sobre o texto, mas antes da gente ler e se debruçar nos assuntos do texto, é muito interessante assim a perspectiva de um dia a gente morar com Deus. O que não quer dizer que a gente já não mora, mas quer dizer que a gente não percebe a presença de Deus hoje da mesma forma como a gente vai perceber no futuro, caso a gente venha no futuro morar com Ele, no sentido do que esse texto ensina. Em função do pecado, há uma barreira entre nós e Deus, uma separação entre nós e Deus. E dessa forma, o Deus onipresente está aqui, mas eu não posso ver. O Deus onipresente está aí com você e você não pode ver. Mas isso não quer dizer que ele não está. Isso quer dizer, todavia, que se ele se manifestasse na sua glória, nesse exato momento, ou aqui ou aí, provavelmente ia dar ruim para mim e para você. Porque nós somos pecadores e a santidade de Deus não convive muito pacificamente com o pecado. Então, se a gente quer morar com Deus um dia, a gente tem que, de alguma maneira, passar por um processo de purificação dos nossos pecados. Obviamente que isso é uma coisa muito desejável, mas também muito difícil, porque, em certo sentido, os nossos pecados nos definem como seres humanos, somos pecadores. E ser purificados dos nossos pecados implica em deixar de gostar de algumas coisas que a gente gosta, deixar de fazer algumas coisas que a gente faz, deixar de ser algumas coisas que a gente é. E isso nem sempre é muito fácil, né? Porque envolve a gente ter a capacidade de identificar os nossos próprios erros, lutar contra os nossos próprios defeitos e buscar sermos pessoas melhores. Isso parece, assim, positivo do ponto de vista assim, da teoria. Mas na prática isso nos envolve em muitos dilemas psicológicos, emocionais, espirituais, que deixam claro, né, que nós não estamos prontos muitas vezes para encontrar com Deus, para morrer, para sermos julgados. E isso, às vezes, cria, assim, uma certa ansiedade, uma certa tensão na relação com Deus. E hoje eu queria refletir sobre o Salmo de número 15 com vocês, para a gente pensar, assim, sobre um caminho para superar essa angústia dessa separação da gente com Deus, tá? Isso não quer dizer que basta ler esse texto para que os nossos pecados deixem de existir, a separação entre Deus e nós deixe de existir, e agora a gente vem a desfrutar o próprio paraíso em si. Não é exatamente essa a realidade. Mas no Salmo 15 existe uma espécie de mapa para a gente sair de onde a gente está e ir para onde Deus está, e ir morar com Ele. Com isso em mente, eu vou ler para você os 5 versos do Salmo 15, que é um salmo bem curtinho, e aí depois a gente vai refletindo sobre as imagens, os personagens e os temas do texto, tudo bem?
Salmo de Davi, Salmo de número 15, diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede não será jamais abalado. Esse texto é um texto muito interessante. E eu me lembro de um artigo, Pastor Elias Brasil, que inclusive é o editor desse livro aqui, né? Teologia e Metodologia em Missão. Aqui, ó. Elias Brasil de Souza. Uma das pessoas mais extraordinárias assim que eu conheci na Igreja Adventista do Sétimo Dia, sabe? Obviamente o pastor Elias tem os seus defeitos, tem os seus problemas, mas às vezes é até difícil percebê-los. Cara muito tranquilo, muito profundo, muito inteligente, muita gente boa. E eu tenho muito prazer assim de ter convivido por algum tempo com o pastor Elias. Quando eu fui estudar teologia na Bahia, no IAN, o pastor Elias ele era o diretor do seminário. E nós desenvolvemos assim uma, entre aspas, amizade, eu e ele. E essa amizade se manteve, mesmo depois que eu fui embora do IAN, mesmo no contexto do meu desligamento da obra, o pastor Elias foi uma pessoa que acompanhou todas as coisas dos bastidores e etc., me aconselhou e tudo mais. Não que eu tenha seguido exatamente os conselhos, né? Também não que eu não tenha seguido também, né? Mas enfim, né? Em certos aspectos, assim, eu sei que o pastor Elias concorda em muita coisa comigo, discorda de muita coisa de mim também. E ele escreveu um artigo sobre esse texto, falando um pouco, assim, da ética do reino de Deus, né? E bem interessante, assim, eu vou inclusive tentar encontrar esse artigo e colocar um link na descrição para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, ética do reino de Deus ou do cidadão dos céus, Elias Brasil, Salmo 15. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É isso mesmo aqui, ó. Adoração e ética, uma reflexão sobre o Salmo 15. Tá aqui o PDF. Não sei nem se fui eu que traduzi esse texto aqui para o pastor Elias. Talvez sim, talvez não. Eu traduzi muitos dos documentos do site do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral. E bem legal aqui. Eu vou colocar um link para esse artigo na descrição do vídeo, se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse salmo, tá? E por isso eu lembrei, né? Nem tinha planejado em falar nada disso aqui no vídeo, mas enfim, lembrei que o pastor Elias tinha esse texto aí. E é muito legal, assim, a gente pensar um pouco sobre a ética, né, que vai nos conduzir ao céu. E quando a gente fala um pouco sobre isso, as pessoas ficam com muito medo, assim, do legalismo, da salvação pelas obras e tal, e obviamente que não é isso que o Salmo está ensinando, né? Até porque se assim fosse, o Salmo seria herético, a Bíblia seria herética, e nós teríamos um problema bastante grave. Mas ainda que nesse texto não exista salvação pelas obras, nesse texto existe um ser humano que, na sua relação com Deus, se destaca dos demais membros da humanidade em função de algumas posturas. E, em especial, a gente tem algumas questões assim de posturas práticas muito específicas, né? Que são recomendadas, louvadas nesse texto, como fazendo parte da relação
do homem crente com o Deus em quem ele crê. De outra forma, vai haver uma situação muito hipócrita, assim, né? Se você não tiver o mínimo de fidelidade a Deus, a tua crença em Deus vai ser questionada e você vai se revelar como uma pessoa muito hipócrita. Não quer dizer que para você crer em Deus você tem que ser perfeito em tudo. A gente não é perfeito em nada, muito menos em tudo. Mas a imperfeição que a gente tem não é sinônimo de infidelidade, deslealdade, rebelde, maligna contra Deus, como se a gente não o conhecesse, não o seguisse, né? Porque daí, de fato, nós teríamos um problema bastante complicado nas nossas mãos. Então, o caminho ético para chegar ao céu, ele não é o caminho da salvação pelas obras, mas ele é um caminho que qualquer pessoa salva pela graça deve trilhar. E deve, inclusive, no sentido de obrigação, nem é algo opcional, tá? Porque, de outra forma, a sua infidelidade vai revelar que você, de fato, não segue ao Deus da graça, né? E Davi começa com um questionamento, né? E aí? Quem é que vai habitar nos tabernáculos de Deus ou no tabernáculo de Deus? Quem é que vai morar no santo monte de Deus? Davi era uma pessoa assim que, quando você lê os registros históricos bíblicos a respeito dele, era um cara bastante itinerante em certo aspecto. Assim, Davi viajava por Israel e por nações ao redor de Israel em inúmeros contextos, mas a maioria deles em contextos de perseguição, de guerra, de luta, de briga, tanto interna no meio do povo de Israel quanto externa. Também, obviamente, houve viagens ou cenas em que Davi está saindo daqui e indo para ali, que envolve alegria, dança, celebração, felicidade. Ele é ungido como rei, ele é abençoado, enfim, um monte de questões aí. Ele é recebido em Jerusalém com as mulheres dançando e cantando e tal, inclusive mulheres também é o que não falta na vida de Davi, depois mais ainda na vida do seu filho Salomão, que também vem à existência num contexto complicado em relação a tudo isso. E Davi, em algum contexto aqui, ele está meditando sobre morar com Deus, né? Parar de ser itinerante, viajante, vagabundo sem rumo, sem lar, nômade, sempre em contextos de perigo, treta ou sei lá o que, etc. E Davi vislumbra a existência de um lugar diferente, né? Um tabernáculo, uma montanha sagrada, onde lá está o Senhor, lá está Deus. E é interessante que essa perspectiva é que não está aqui, né? Não está aqui agora, pelo menos nesse aspecto de onde se chegará lá, né? E quem é que vai para lá? Beleza. E aí Davi começa a estabelecer algumas qualidades daquele que vai morar com Deus. E eu não quero aqui entrar em muitas provocações contra Davi. Se Davi viveu essas coisas aqui que ele pregou na prática, porque eu tenho um pouco dessa sensação, assim, que o Davi dos Salmos é um personagem que me parece bem diferente do Davi dos livros históricos. Inclusive, essa é uma das questões bem complexas, assim, da personalidade de Davi e das promessas de Deus a Davi, porque Deus, ele faz promessas assim maravilhosas a Davi, a sua descendência. É uma aliança inabalável, assim, Davi tá seguro nas mãos de Deus. Ao mesmo tempo, Davi tem muitos pecados sexuais, Davi é um homem muito violento, Davi é um cara que, em especial, por exemplo, o que me chama mais atenção negativamente na vida inteira de Davi
nem é tanto o adultério com a Batseba e matar Urias. Isso também é uma das coisas piores. Mas a última conversa entre Davi e Salomão, antes de Davi morrer, e onde Davi manda Salomão matar um monte de gente, fazer um monte de desgraça lá, porque não sei o que, etc, etc. Para mim, aquilo assim é o que há de pior em Davi. E é muito perturbador assim que ele tá com aqueles pensamentos no fim da sua vida, né? Então eu quis só colocar esses poréns aqui, mas queria dizer também que eu não vou ficar entrando aqui nessas tensões, né, se Davi cumpriu estas coisas aqui que ele mesmo advoga para nós. Eu vou simplesmente levar o texto aqui a sério e dizer o seguinte: quem vai morar com Deus é aquele que tem algumas características. E a primeira delas é uma pessoa que vive com integridade. Integridade é uma característica, assim, absurdamente louvável, assim, que tem a ver com coerência, que tem que ver com fidelidade, que tem que ver com uma coisa, assim, de uma certa áurea incorruptível, assim. Obviamente que não no absoluto, né, porque aí implicaria que o íntegro é um homem sem defeito, e isso de fato não é exatamente o que acontece. Mas o íntegro, ele é uma pessoa madura, completa, coerente, que vive com um padrão em relação ao que pensa e ao que faz, que lhe distingue das pessoas que são não íntegras, que são os ímpios, né? Que são as pessoas que são o oposto de tudo isso, são pessoas mal formadas, incoerentes, ruins, erradas, que não só são erradas, mas como têm prazer em ser erradas, ensinam os outros a serem errados, louvam e agradecem pelos frutos do que conquistam de forma errada e etc. E Davi distingue o íntegro do ímpio. E quem vai para o céu é o íntegro, não o ímpio. Aqui, inclusive, a gente nem vai entrar profundamente nas questões de que um ímpio pode, pela fé, se tornar um íntegro. Isso é verdade. Mas o fato é, se não se tornar íntegro, não vai para o céu, né? Interessante. A integridade, ela é sinônimo, paralelo à prática da justiça. A integridade é exatamente isso. Quem vai para o céu? O que vive com integridade e pratica a justiça. O que, inclusive, tira a gente meramente do universo da teoria para o universo da prática. Defender a justiça na teoria é mais fácil do que praticar a justiça. Obviamente que a discussão sobre a justiça, ela é uma discussão muito difícil, porque a justiça, ela implica uma distinção entre como as coisas são e como elas deveriam ser. Isso é um primeiro ponto. E essas coisas, como elas deveriam ser, é a justiça. Obviamente que você pode partir de caminhos diferentes para defender o que a vida é, o que ela deveria ser. Você pode partir de uma base da revelação divina, uma base humanista, uma base das tuas convicções pessoais a respeito das coisas, ou de um grupo mais amplo, de uma escola filosófica, ou jurídica, ou política, ou econômica, ou social, ou religiosa, ou tudo isso, ou algo disso, para se pensar em ideais de justiça. E se pode discutir muito sobre estas coisas, né? Se você já estudou um pouco sobre direito e tal, você sabe que essas discussões são infinitas, do ponto de vista da filosofia do direito.
Mas Davi ele não está tão focado nestas questões. E ele foca mais nas questões práticas. Desculpa que minha garganta está péssima, está um clima seco em São Paulo. Frio, seco, e faz mais de 2 semanas que minha garganta está ruim. Enfim. Viver na integridade, praticar a justiça são sinônimos paralelos, né? Uma coisa é igual à outra. E tudo isso tem um fruto, que é uma pessoa que de coração fala a verdade. E aqui, inclusive, a gente entende que esse cidadão do céu, ético, justo, íntegro, não é perfeito. Porque ele precisa falar a verdade. Ele precisa assumir os seus erros. Inclusive, é impossível você ser íntegro e você não admitir quando você falhar, porque uma das características da integridade é isso. Qual é a diferença entre uma pessoa íntegra e uma pessoa ímpia? Em alguns aspectos é isso. O íntegro, quando ele for pego numa falha, ele vai admitir a sua falha. O ímpio não vai admitir a sua falha, vai tentar enganar, encobrir, mentir, que ele não falhou e tal, e etc. O íntegro não é perfeito. Se demanda que ele fale a verdade, que ele reconheça os seus erros, que ele identifique os erros dos outros. Inclusive, por que ele faz isso? Exatamente porque ele tem preocupação com a integridade e com a justiça, tanto na teoria quanto na prática. Por isso, o coração dele está cheio destas questões e a boca fala do que o coração está cheio. Por isso, o cidadão do céu, que vai para o céu, é uma pessoa que invariavelmente fala a verdade. Eu passei por 3 decepções absolutamente gigantescas na Igreja Adventista do Sétimo Dia, com 3 pessoas diferentes. A minha ex-namorada, a Adriana, o meu ex-chefe, carinhosamente conhecido no canal como vagabundo visto em motel com puta, e uma pessoa que era um amigo e que hoje não é mais meu amigo e que nunca mais será meu amigo. E em ampla medida, o que une essas pessoas e que fazem com que... O que une essas pessoas e que faz com que eu tenha uma decepção assim, gigantesca com todas elas é exatamente a minha percepção de que tais pessoas não falam ou não falaram a verdade. Foram pessoas mentirosas comigo, tá? E com elas mesmas, e com a vida delas mesmas, e etc e tal. E eu sou uma pessoa, assim, absolutamente decepcionada e estressada com isso. Eu tento ser a pessoa mais transparente e sincera possível. Não só aqui no canal no YouTube, mas na minha vida em geral. Mas eu não tenho pretensões de que tudo o que eu penso e falo é verdade, tá? Mas eu sempre tenho a obrigação diante de mim mesmo de ser o mais sincero e honesto possível em meio às circunstâncias e às situações. E eu acho legal que esse é o caminho para o céu. Obviamente que, se você analisar a minha vida, a sua vida, a vida de qualquer pessoa no sentido absoluto, todos nós falhamos em falar a verdade. Todos nós, em algum momento, a gente erra em algum julgamento.
em algum momento a gente tropeça em alguma mentira, em algum momento a gente não está com paciência de explicar e de dizer, e de esclarecer e de entrar em discussões complexas sobre a realidade das coisas e a gente acaba simplificando a realidade das coisas e isso é uma forma de falsificação. E como eu estava falando sobre a integridade, a gente reconhecer que a gente é assim e que a gente às vezes faz isso e que a gente peca e erra é um caminho absolutamente imprescindível para ir para o céu. É a gente ter essa sinceridade. Essa sinceridade não quer dizer que assim, que basta eu admitir que eu sou um baita mentiroso, que aí eu sou sincero e eu vou para o céu. Não é exatamente isso, tá? Mas quer dizer assim, que a gente não pode ter na falsidade, na mentira, no engano, na malícia e etc e tal, o comum da nossa vida. Estas coisas, às vezes, se manifestam em nós, elas devem ser o incomum. E sempre que elas se manifestarem, nós devemos admitir prontamente o nosso erro. Porque a gente tem que, de coração, admitir a verdade. Mesmo quando ela é vergonhosa para nós. Mesmo quando ela é ruim. Mesmo quando ela nos coloca em maus lençóis. Porque, de outra forma, a gente não tem o requisito básico para morar com Deus. Não tem comunhão com Deus, nem aqui, nem no futuro, nem nada, porque a mentira, em certo aspecto, ela é uma coisa assim, muito mais perversa do que a gente imagina. A mentira, ela é meio que o start inicial de toda a queda da humanidade, né? É em função da mentira que a humanidade foi seduzida, arrastada para fora do paraíso e machucada e morta, né? É como se o diabo fosse um sequestrador que pega a gente no nosso paraíso, arranca a gente de lá à força, leva a gente para um mato, nos tortura e mata. Mas a primeira abordagem dele não é arrancar a gente pelos cabelos, é mentir pra gente. E a gente, quando admite o engano, a gente se coloca nesse cativeiro para ser torturado e morto. A mentira é tudo menos uma coisa leve e tranquila. E nenhum cristão pode tratar a mentira como algo habitual e normal. Ok? Fica a dica. E aí, o verso 3, ele fala que a pessoa que de coração fala a verdade, ela não difama, ela não faz mal, ela não injuria o próximo. E eu queria falar um pouco sobre isso, até porque, ainda que muitas pessoas me consideram um cara bastante transparente e sincero, muitas pessoas também me consideram uma pessoa que fala muito mal, difama, injuria e blá blá blá, em função de questões críticas e tudo mais, etc, etc, etc. E a minha reflexão aqui, ela não é uma justificação própria, mas ela é uma reflexão sobre esta questão, que é uma questão bastante comum aí, que eu sempre penso a respeito e sempre sou confrontado mais cedo ou mais tarde com questões referentes a isso. Como, por exemplo, se eu não devesse falar certas coisas, se eu não devesse apontar, se eu não devesse denunciar, se eu não devesse acusar, e etc, etc, etc. Mas nada disso é verdade, uma vez que para ir para o céu tem que de coração falar a verdade. Então, se a verdade implica e inclui coisas ruins que devem ser desmascaradas, denunciadas e etc., é obrigação para você ir para o céu você denunciar, acusar e falar e etc., expor e tudo mais. Obviamente, como eu estava falando, nem sempre a gente acerta no que a gente fala, ou como fala, em que tom fala, em que momento fala, conteúdo do que se fala,
porque a gente não tem julgamentos e juízos absolutos sobre as coisas. Então a gente tem que estar sempre alerta para que a gente possa ter uma percepção, uma convicção errada e admitir em algum momento que a gente pode ter falado, ou falar, ou fazer, etc., coisas erradas e ruins. Nunca ninguém deveria se surpreender com esta hipótese. Todos nós temos que estar sempre alertas, assim, para mesmo coisas que a gente profundamente crê serem verdade, não serem. Mas a gente tem que de coração falar a verdade. Então a gente tem que ser sincero de todo o nosso coração. E o não difamar, o não fazer o mal e o não injuriar, eles são o oposto disso. E aí, nesse aspecto, a difamação, o fazer o mal e a injúria estão diretamente relacionados à mentira. E é por isso que eu rechaço as acusações que algumas pessoas fazem de que eu sou o cara da difamação, da injúria, da calúnia e sei lá o quê. Até porque, na minha percepção, estas coisas elas têm que ver com a mentira, não com a verdade. É impossível você difamar, injuriar e fazer mal no sentido de você denunciar o mal e algo errado e ruim, entende? O cidadão do céu, ele não é a pessoa, ou o cidadão que vai para o céu, ele não é a pessoa incapaz de perceber e denunciar o mal. Até porque, nesse caso, ele nem poderia ser sincero e verdadeiro, porque ele nem saberia distinguir entre o bem e o mal. A gente pode errar no nosso julgamento, mas a gente não pode deixar de ser sincero em relação ao que a gente pensa. E a gente tem que, de coração, falar a verdade, nunca enganando e mentindo no contexto de qualquer tipo de tensão, discordância, treta, briga e etc. Porque essas coisas são inevitáveis na vida, mas elas têm que ser vividas no contexto daquilo que é íntegro, justo e verdadeiro. Nunca naquilo que está fundamentado no engano e na mentira. E nesse aspecto eu tenho minha consciência absolutamente tranquila e etc e tal. Não me coloco no lugar de Deus para julgar tudo e todos, mas tenho a minha porção de comunhão com o Espírito Santo e tenho muita clareza em relação ao bem e o mal em sentido geral. E posso me enganar, mas em geral mais acerto do que me engano, tá? Não no sentido de estar sempre correto e pouco estar errado, não isso. Mas, em geral, eu tenho uma relativa facilidade de perceber o que é bem e o que é mal. E mais cedo ou mais tarde, as minhas convicções se tornam bastante claras para mim nessa direção. E eu fico feliz por isso, porque isso me dá tranquilidade com a minha própria experiência particular. E eu entendo que você, do seu lado, deve pensar da mesma forma. Você ter comunhão com Deus e clareza mental em relação ao que é certo e errado, e buscar discernimento em relação a estas coisas, para perceber estas coisas. E uma outra razão pela qual é importante a gente dizer que o não difamar, não fazer o mal e o não injuriar não implica não ter uma visão negativa de algumas coisas e de algumas pessoas, é que no verso 4 se diz que aos olhos do cidadão que vai para o céu, ele tem por desprezível ao réprobo. Ou seja, não é assim que a pessoa não percebe o mal, não vê o mal, não fala mal, não identifica o mal, não denuncia o mal, não acusa o mal, não quer eliminar o mal. Até porque isso seria mal também. Não, ele percebe tudo isso, quem vai para o céu. E ele tem estas coisas, e as pessoas que praticam estas coisas, por desprezíveis. O que inclusive indica que esta pessoa que vai para o céu, ela tem convicção
de que quem faz o mal é desprezível. E se você de coração fala a verdade denunciando o mal, você não cai na condenação do verso 3 do Salmo 15. Tá? E ao mesmo tempo assim que existe essa ideia de desprezar o ímpio, existe a ideia de honrar quem teme a Deus. Porque a vida também não pode ser feita só do embate, só do combate, só da treta, só da discordância. Existe o espaço e o momento de se discernir quem faz o bem e honrar, e apoiar, e louvar, e amar, e cuidar, e espalhar o bem. Porque também não pode ser só, né, treta com o mal. Precisa ser fazer o bem. E aí, como que se faz o bem aqui no texto? Se jura com dano próprio e não se retrata, não empresta seu dinheiro com usura e não aceita suborno contra o inocente. E aqui nós temos uma ampla fixação no universo do dinheiro. Amar alguém, assim na teoria, eu te amo, eu quero seu bem, é uma coisa. Dar dinheiro para ajudar a pessoa é outra coisa. Inclusive mesmo em ambientes, em contextos familiares. Assim, a gente ama o nosso pai, a nossa mãe, nosso irmão, nossa irmã, nossos primos e primas, tios e tias. Mas se alguém precisar de R$100, nem sempre a gente tem a facilidade de ajudar. E se alguém precisar de R$100 todos os meses, por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, aí a gente vai achar que, sem sombra de dúvida, estamos sendo feitos de idiotas, não é mesmo? E seguir o caminho ético aqui do Salmo 15 em relação ao dinheiro é um negócio muito interessante, assim, né? É uma coisa muito difícil em certos aspectos. Então, o primeiro aspecto que ele fala é você jurar com dano próprio e não se retratar. A ideia aqui é que, na antiguidade, a palavra das pessoas era o que valia, né, em termos de contratos e combinados e etc. E com o passar do tempo, essa cultura mais oral ela foi substituída por uma cultura escrita, de assinatura e contratos e etc. Nesse momento aqui, essa transição aparentemente ainda não era realizada, né? Não era história ainda. Então as pessoas faziam os seus acordos, os seus contratos de boca. E em algum contexto as pessoas começaram a se retratar dos seus contratos. Não foi isso que eu quis dizer, não sei o que. Até por isso começaram a escrever as coisas depois. Porque as palavras voam, mas os escritos permanecem, né? Então tem que escrever, assinar, reconhecer em cartório e guardar no cofre, para depois você dizer que você não fez o negócio, está escrito. Isso por quê? Por causa dessa natureza falsa e mentirosa do ser humano e tal. Mas o cidadão que vai para o céu, ele não age como a maioria age, como os mentirosos agem. Ele dá a sua palavra, mesmo que ele se prejudique naquilo que ele falou, ele não se retrata e ele cumpre as suas obrigações. Porque lembra que o íntegro é a pessoa madura, é a pessoa completa, é a pessoa sincera. Então é a pessoa que não vai se vender e vender a sua consciência negando que falou, que combinou, que ia fazer o que vai fazer. E mesmo que tenha percebido depois que combinou algo que não foi ideal e que poderia ter combinado melhor, vai fazer do jeito que combinou, não do que depois pensou que poderia ser melhor. Daí do próximo combinado, do próximo contrato, se pensa melhor. Porque a pessoa de palavra, ela é a pessoa valiosa. A pessoa cuja palavra não vale nada é uma pessoa cujo caráter não vale nada. E aqui existe a ideia de que as pessoas, elas
de alguma maneira ou outra, elas vão estar envolvidas no universo do emprestar e pegar emprestado dinheiro e recurso para viver e fazer as coisas. E aqui existe um pouco da ideia de que o cidadão do céu, ele não é um banqueiro, né? O que vai para o céu não pode ter banco, porque não pode cobrar juros, né? E aí a gente pode falar muito sobre essa mentalidade bíblica, essas são questões complexas, assim, porque os juros, eles têm um lado maligno atrelado a eles. Por exemplo, juros, em alguns aspectos e sentido, é sinônimo de escravidão, assim, você escraviza uma pessoa, uma família, em função de dívidas, de juros. Juros abusivos e tal, um monte de questões complexas, tá? Mas algum grau de juros é uma coisa bem normal e plausível, porque quem empresta o dinheiro está deixando de usar o dinheiro e, caso combinado, pode receber uma recompensa por quem usou o dinheiro dele em nome de ter recebido emprestado. Essa é uma questão complexa, assim, tá? Mas o fato também é que os juros, especialmente os juros abusivos, juros compostos, etc. e tal. Imagine, por exemplo, um cartão de crédito no Brasil. É uma coisa bastante abusiva e pesada, assim. Você estimula a dívida, você dá um crédito que você sabe que a pessoa não pode pagar, depois você se torna dono do que ela tem e você executa a dívida e você toma tudo que a pessoa tem. E quem usa os juros e o dinheiro como arma para destruir o outro em benefício próprio, da sua prosperidade, do seu egoísmo, não vai para o céu. E óbvio que aqui está incluída uma postura predatória em relação ao dinheiro, e a gente poderia falar de outras, né? O que rouba, o que ganha o seu dinheiro enganando, o que explora. Tem milhares dessas questões aqui, ele usa um pouco essa coisa dos juros aqui. E também ele fala do não aceitar suborno contra o inocente, que tem que ver com uma questão bem jurídica, né? Como se fosse um juiz, né? Estivesse na posição de julgar um caso e poderia aceitar o suborno em desfavor do inocente para torcer o direito e tal. Isso é uma coisa, inclusive, muito comum no judiciário, né? Fazer justiça no universo das relações humanas, em certo aspecto, é um pouco de uma utopia. O que não quer dizer que a gente não deve deixar de lutar pela prática da justiça e pela justiça e etc. Mas a maioria dos seres humanos não segue exatamente nesse caminho. Por isso, inclusive, a maioria dos seres humanos não segue no caminho do Salmo 15 e não segue em direção ao céu. Mas a boa notícia não é tanto que esse monte de pessoa que fazendo coisa errada está indo para o inferno. Isso não é exatamente a boa notícia. A boa notícia é que quem fizer o contrário está indo para o céu. Quem fizer o contrário da maioria, ou seja, quem andar em integridade, quem praticar justiça, quem fala a verdade de coração, quem não difama, não faz o mal e não lança injúria contra o outro, que tem por desprezível quem faz coisas erradas e que honra quem teme a Deus, que jura com dano próprio, não se retrata, empresta, não cobra juros, não aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será abalado. Vai morar com Deus. Ponto. Esse é o ponto positivo do texto. Não é exatamente salvação pelas obras, não é uma coisa assim de ganhar o céu pelos próprios esforços e blá blá blá, mas quer dizer ter noção de quem Deus é, de onde é que Deus mora, e que onde Deus mora, de acordo com o que Deus é, ele espera integridade, justiça, verdade, achar que o mal é mal, denunciar o mal como mal, mas honrar quem teme a ele, não fazer as coisas ruins, como se tudo girasse em torno do dinheiro, 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 dinheiro e nada mais, né?
que é como a maioria das pessoas vive. A maioria das pessoas vive com foco absolutamente excessivo no dinheiro a todo custo, para se conquistar aquilo que se pode comprar com o dinheiro aqui e agora, independentemente do que é justo, independentemente do que é verdade, independentemente do que é correto. E é isso. E eu e você temos o privilégio de conhecer o caminho para o céu. Se a gente vai seguir nele ou não, aí é uma luta diária, é um caminho diário, é algo que a gente tem que colocar no nosso coração constantemente, como propósitos de integridade, justiça, verdade, fidelidade em relação às questões, também em relação ao dinheiro, porque de outra forma todas as demais coisas são corrompidas, até porque em geral a busca corrompida pelo dinheiro implica fazer coisas corrompidas com o dinheiro que se ganha de forma corrompida. E também, como a gente não pode escapar da realidade de ganhar dinheiro para sobreviver, também a gente não pode escapar da realidade de que a gente tem que tratar essa questão com muito cuidado, para que, em função da infidelidade nela, a gente não se torne infiel em todo o resto. E a gente venha a trocar o céu pelo pecado, pelo dinheiro, pelo sexo, pelo poder, pela influência, por aquilo que é o espírito desse mundo e que é o oposto da integridade, da verdade, da justiça e tudo mais. Tá bom? Espero que essas reflexões tenham feito bem a você que é um guerreiro e uma guerreira, passou aqui quase 50 minutos ouvindo elas. O artigo do pastor Elias Brasil sobre o Salmo 15 estará na descrição desse vídeo, caso você queira ler uma boa leitura. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.